Fala, benditos e benditas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Brito, aqui do Bendito Bhaskara, e hoje eu vim dar início a uma série de vídeos de matemática básica, pessoal. É um curso sensacional que eu preparei com muito carinho para ajudar vocês a construírem um alicerce matemático. Pessoal, tem como nós chegarmos em conhecimentos mais profundos de algum assunto se nós não tivermos os conhecimentos básicos, os alicerces mesmo, para que esses conhecimentos mais profundos sejam estabelecidos? Não tem como, né? Então, assim, não tem como construir uma casa num lugar sem alicerce. A ideia do curso de matemática básica é exatamente isso. Te dá esse alicerce necessário para que você possa voar aí em matemática e realmente conseguir alcançar os seus objetivos. Seja no concurso do seu sonho, seja no vestibular, seja através do Enem, né, no seu concurso militar, aí também nos estudos do colégio, enfim, independente do seu objetivo, eu tenho certeza que esse curso ele vai te ajudar muito, beleza? E essa aqui é a aula número 1, é a aula de conjuntos numéricos, reconhecendo os números, né? Os números, pessoal, eles são a base da matemática. Todos os assuntos de matemática trabalham, de certa forma, com a linguagem numérica. Então nós não podemos, né, não conhecer os números. Se eu te perguntar assim, uma dízima periódica é um número o quê? Qual é a classificação de uma dízima periódica? Se eu te perguntar assim, o número menos 3,4, qual é a classificação desse número? O que ele é? Você sabe me responder? Pois é, essas e outras questões eu vou responder aqui nesse vídeo, beleza? Tranquilo? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e interaja aqui comigo, beleza? E acompanhe todas as aulas do curso de Matemática Básica. Vamos lá! Pessoal, tá aqui o diagrama dos números. É um diagrama muito famoso e nele estão representados os conjuntos numéricos, beleza? Nós vamos começar de dentro para fora. Quem é o conjunto mais interno aqui, ó? É o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Beleza, pessoal? Costumo dizer que são os números que a gente consegue contar no dedo, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Esses são os números naturais. O 0 é natural, beleza, pessoal? E também os inteiros positivos, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eu coloquei aqui para vocês, lá, o N, beleza? É um conjunto representado por esses elementos. 0, 1, 2, 3 e o reticências aqui indica que é um conjunto infinito, beleza? Positivamente falando, tranquilo? Então ele vai 3, 4, 5, 6 até o infinito. Fez sentido, pessoal? Esse é o conjunto dos números naturais. Nós vemos aqui de laranja, né, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Então esse aqui é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Perceba, pessoal, que o conjunto dos números naturais está contido, está dentro do conjunto dos números inteiros. Conclusão, pessoal, todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Vejam que existem uns números que estão aqui nessa borda, e eles são inteiros, porque estão dentro do conjunto dos números inteiros, mas não são naturais. Quem são esses números? Que são inteiros, mas não são naturais. São os inteiros negativos, beleza? Dê uma olhada aqui, ó. Do 0 para frente, aqui ó, nós temos o quê? O conjunto dos números naturais aqui, beleza? Aqui nós temos o conjunto dos números naturais aqui. Mas, em relação aos naturais, os inteiros eles têm a mais os inteiros negativos, beleza? Então, quem são os números inteiros não naturais? São os inteiros negativos. E essa aqui é a composição do conjunto dos números inteiros, né? Ele é infinito para cá e infinito para lá também, beleza? Então aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, os inteiros negativos, eles estão aqui dentro, né, do conjunto dos números inteiros. O 0 também é um inteiro, porque ele é natural, e todo natural é inteiro. O 1, o 2, o 3, infinito para lá também. Beleza, pessoal? Fez sentido? Então, o que os inteiros têm a mais que os naturais? Os inteiros negativos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora nós temos aqui de vermelho o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Beleza? Nós percebemos que os inteiros, todo inteiro é racional, porque o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Mas nós temos aqui uma borda, números que são racionais, mas não são Mas não são inteiros. E quem são esses números que são racionais, mas não são inteiros? São os decimais exatos
e as dízimas periódicas. São esses dois grupos, beleza? Então dê uma olhadinha aqui, ó. O Q, que é o conjunto dos números racionais, beleza? Ele é formado por 3 grupos. Primeiro grupo, os inteiros. Todo inteiro é racional, inclusive os naturais, porque os naturais são inteiros. E se os naturais são inteiros, eles são racionais, porque todo inteiro é racional. Mas além dos inteiros, os racionais têm os decimais exatos e as dízimas periódicas. Vamos com um exemplo de decimal exato? Um exemplo de decimal exato é o 3,5, beleza? Por que decimal exato, Matheus? Porque são números não inteiros, mas que têm um número de casas decimais finita. Por exemplo, o 3,5 tem uma casa decimal, que é aqui, ó, o 5, beleza? Composta pelo 5. Outro decimal exato, 2,16. Esse tem 2 casas decimais, mas os decimais exatos têm casas decimais finitas, beleza? Tranquilo? É uma quantidade limitada de casas decimais. Já as dízimas periódicas são números o quê? Que têm casas decimais infinitas, porém com uma repetição padronizada. Por exemplo, 3,555, e aí o reticência indica que o 5 vai aparecer de forma infinita ali, beleza? Mas é padronizado, não é o 5 que vai aparecendo infinitamente, certo? Outro exemplo aqui de uma dízima periódica é o número 14,2121 e assim por diante. O 212121 vai aparecendo infinitamente, beleza? Então as dízimas periódicas são racionais, têm casas decimais infinitas, porém com uma repetição padronizada. O que esses 3 grupos que são racionais, né, os inteiros, que são todos os inteiros são racionais, os decimais exatos e as dízimas periódicas, o que eles têm em comum para que eles estejam dentro do mesmo conjunto, que é o conjunto dos números racionais? Eles podem ser escritos, pessoal, na forma A sobre B, sendo A e B inteiros e o B diferente de zero. Eles podem ser escritos na forma de fração, beleza? Nós veremos isso em outro vídeo aqui da nossa série de matemática básica. Como nós transformamos, né, decimais exatos em frações do tipo A sobre B, como nós transformamos dízimas periódicas em frações do tipo A sobre B, e os inteiros também, né, como a gente escreve, a gente pode escrever eles na forma A sobre B, enfim. Se esses 3 grupos aqui são racionais, é porque eles podem ser escritos dessa forma, beleza? Isso é o mais importante nesse momento. Depois veremos como transformar, como escrever esses números nesse formato. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para o próximo conjunto, que é o conjunto preto aqui, que é o conjunto dos números irracionais. Agora, pessoal, é o seguinte, nós temos uma novidade, né? Os nossos irracionais, eles não têm nada em comum com os racionais. Eles não têm elementos comuns. A interseção entre eles é vazia. Ou seja, se um número é irracional, ele não pode ser racional. E o contrário também é uma verdade. Se o número é racional, ele não pode ser irracional, porque são conjuntos chamados na matemática de conjuntos disjuntos. Eles têm a interseção vazia, beleza? Tranquilo, pessoal? Por isso que eu coloquei aqui, ó, os irracionais nessa borda, nessa margem. E aí os racionais, eles não estão contidos nos irracionais, beleza? Eles não têm interseção aqui, ó. Esse cara aqui não está dentro desse. Os irracionais, eles estão nessa borda aqui, ó. Fez sentido, pessoal? Tranquilo? E afinal, quem são os irracionais? Né? Eu coloquei a definição aqui, ó. Eles não podem ser escritos na forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Se os racionais são os números que podem ser escritos nessa forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero, os irracionais, eles são os números que a gente não consegue escrever dessa forma. Beleza? Tranquilo? Maravilha? E aí, Matheus, você pode nos dar exemplos de números irracionais? Claro que sim. Um número famoso que é irracional é o π, beleza? É o π. Né? Muita gente acha que o π é igual a 3,14. E isso é mentira, beleza? O π ele é aproximadamente 3,14. Ele é 3,14 e assim por diante, porque ele vai ter casas decimais infinitas. Ué, Matheus, é sério? É verdade? Então, por que ele não é uma dízima periódica e, portanto, racional? Porque o π, as casas decimais dele, elas não são padronizadas. As casas decimais, elas são doidonas. 3,14 e aí vai mudando, né, os algarismos ali sem um padrão, beleza? Então tem casas decimais infinitas,
porém não padronizadas. Então não são dízimas periódicas, são números irracionais. Beleza, pessoal? Fez sentido? Então aí eu não consigo transformar na forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Fez sentido? Outros números que estão aqui dentro dos irracionais são o quê, pessoal? As raízes não exatas. Aquelas raízes que não têm um resultado exato, beleza? Por exemplo, raiz quadrada de 2, beleza? Você conhece a raiz quadrada de 2? Bom, eu conheço a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4. Raiz cúbica de 27. Eu sei que a raiz cúbica de 27 é 3. Agora, raiz quadrada de 2 é um número que ele não é exato assim. Quem vai ser o resultado da raiz quadrada de 2? Pessoal, vai ser um número irracional. A semelhança dele com π é que ele tem infinitas casas decimais, porém não padronizadas, não tem uma repetição, né, pessoal, padronizada, né? As casas decimais, elas são todas doidonas ali, certo? E não dá, portanto, para escrever na forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Então, o π, as raízes não exatas, são representantes super famosos aí do conjunto dos números irracionais, beleza? Pessoal, vamos dar um desfecho aqui agora nessa aula, falando dos números reais. Você sentiu falta deles aqui no diagrama? Mas eles estão aqui. Por quê? Porque os números reais, eles são a união dos racionais com os irracionais. Ou seja, tá aqui, pessoal, ó, os números reais estão aqui, ó. Tudo que é irracional ou racional é o quê? É real, beleza? Então, o número racional é real? Sim. O número irracional é real? Sim. Porque os reais, eles são a união dos racionais com os irracionais. E esse conjunto representado pela letra C aqui é chamado de conjunto dos números complexos, beleza? Perceba que ele engloba os reais. Ou seja, a gente diz que os reais estão o quê? Contidos nos complexos. O conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos, beleza? Você sabia disso? Beleza? E aí existem números que estão aqui nessa margem que eles são complexos, mas complexos não reais. Então os complexos, né, eles são compostos aí, né, pelos reais, beleza? O conjunto dos números complexos, né? Todo número real é complexo, mas também existem números que são complexos não reais, que são os números do tipo assim, 2i, beleza? 2 mais 3i, são números que têm a unidade imaginária, o i na escrita. Mateus, eu nunca ouvi falar disso. Calma, aqui é só para você reconhecer o número, não esquenta, beleza? Estou só te apresentando, fez sentido? Tranquilo? Então, esse aqui que tem o i na escrita são os números complexos não reais. E além deles, nós sabemos que todo real é o quê? É um número complexo. Então, esse complexo é o conjunto grandão que abraça todos os conjuntos, né? Portanto, todo número é complexo, mas nem todo número complexo, por exemplo, é real, porque existem os números que são complexos e não são reais. Fez sentido, pessoal? Tranquilo? Então nós nos vemos na próxima aula aqui no canal Bendito Bhaskara, beleza? Acompanhe o curso, pessoal, do início ao fim. Eu tenho certeza que você vai aprender muito mesmo. E compartilha para geral, compartilha para seus amigos, nos seus grupos, beleza? Tamo junto demais, fiquem com Deus. Até a próxima aula.